Ok. Acredito que a gente está gravando. Deixa eu só fazer um teste aqui. Ok. Já vi que estamos gravando, tá? Então, Bruhima Baema, sejam todos bem-vindos ao grupo de estudos Judaísmo para Todos, da Cibra, e Bruhá Abá, Morá Ethel Scliar Cabral, e gostaria de começar apresentando a Ethel. Em primeiro lugar, a Ethel é minha colega no Instituto Rabínico, já há vários anos, né? E eu convidei ela especialmente. Ela tem uma especialidade que ela estuda muito o papel das mulheres no judaísmo. Isso é importantíssimo para o judaísmo reformista atual, porque realmente a gente tem que compensar algumas distorções históricas que existiram, né, mesmo dentro do judaísmo reformista. A Ethel, ela é gaúcha e ela é atualmente radicada em Florianópolis. É graduada em comunicação social pela Universidade de São Paulo e doutora pelo Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas da Universidade Federal de Santa Catarina. A Ethel possui curso de extensão em estudos judaicos pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e pela Universidade Hebraica de Jerusalém, nada menos. É autora de artigos e livros sobre cidadania, judaísmo e ética. Atua como palestrante e professora de assuntos judaicos, com foco principal na identidade judaica e tecnologias aplicadas nesse campo. Ela representa a comunidade judaica de Santa Catarina em eventos interreligiosos e atua no monitoramento e combate ao antissemitismo. Também apresenta o programa online Terça é Dia D, sobre questões judaicas. Então, toda terça, a gente também consegue assistir um programa, um grupo de estudos como o nosso, né, com uma palestra sempre muito interessante. Ela é CEO da editora Lili e líder espiritual da Univri, União Israelita do Vale da Região do Itajaí. Atualmente em formação rabínica no Instituto Ibero-Americano de Educação Reformista Rabínica da Argentina. Então, Ethel, passo a palavra para ti e fico aí para te ajudar. Ok, obrigado, Carlos. Eu primeiro quero agradecer o convite, estou muito feliz, muito honrada de. Estou vendo aqui várias pessoas amigas, conhecidos, pessoal de Porto Alegre, estou devendo uma visita aí a Porto Alegre. Quero parabenizar a Cibra e o Carlos, especialmente, por essa iniciativa maravilhosa desse programa. Adoro o nome, que é Judaísmo para Todos, acho fantástico, porque desmistifica um pouco essa questão do judaísmo como um gueto, como algo fechado, algo impenetrável e difícil. Então, eu acho muito bacana porque é uma missão mesmo a gente levar esses conceitos de ética, de cosmovisão do judaísmo, de questionamento, para todos, né? Para o nosso dia a dia e para todas as pessoas ao nosso redor de nossa convivência. Então, como o Carlos falou, nós escolhemos o tema da Miglat Ruth para hoje, por vários motivos. Primeiro, claro que eu me interesso muito pelo assunto, eu acho que é uma Miglat que envolve 3 mulheres como protagonistas, o que é raro, como vocês sabem, na tradição judaica, porque nós retomamos, né, um período histórico, sociocultural, em que nós tínhamos uma matriz masculina prioritária. E essa Megillat, ela vai tornar isso mais visível. Ela lança uma luz sobre esses aspectos que eu acho muito interessantes. E a gente tem um confronto de uma visão rabínica mais ortodoxa e tradicional
confrontando o papel da mulher, e uma visão, que é a visão que eu quero compartilhar com vocês nesse momento. Além disso, estamos às vésperas de Shavuot, que é uma das 3 celebrações de peregrinação do calendário judaico, e em Shavuot, como vocês sabem, a gente lê o quê? Megilat Ruth. Então, a história da Ruth, ela tem 3 camadas que são mais conhecidas. Tá? A primeira camada é justamente essa camada do processo da Ruth aderir ao povo judeu. É uma camada bastante estudada, porque as pessoas, quando vão fazer o processo de Giur, ou seja, a gente não gosta muito de usar a palavra conversão, porque conversão parece que a pessoa virou em alguma coisa, e não é, né? Ninguém consegue fazer isso. A gente faz um processo de Giur, que é um processo de expandir e mergulhar numa cultura, né? Fazer uma imersão numa religião e num jeito de sentir, de viver. E a Ruth faz isso. E os passos que ela segue são os passos que, posteriormente, a Halahá, a lei judaica, vai esmiuçar e transformar naquilo que a gente segue com as pessoas que querem seguir o mesmo procedimento da Ruth. Então, essa é uma camada que nós temos na leitura. Nós temos uma segunda camada, que também é muito interessante, também é bem conhecida, que a Ruth vai ser uma antepassada, vai ser a bisavó, não, tataravó, é a bisavó do Davi, do rei Davi. E como vocês sabem, o rei Davi, ele vai configurar a linha hierárquica monárquica que vai levar à era messiânica. Então, é super importante a gente conhecer essa história, porque nós estamos trabalhando para chegar nessa era messiânica. Então, essa é uma segunda camada. E nós temos uma terceira camada, que também é bem conhecida, que é a associação com Shavuot. Então, a pergunta é, por que a gente lê o livro A Megilat Ruth em Shavuot? Então, tem toda uma explicação linda sobre isso, a gente vai falar um pouquinho de cada um desses, mas a pergunta maior que a gente faz é, por que tem essas 3 camadas? O que elas têm em comum? O que tem a ver a conversão de Ruth com a outorga da Torá no Monte Sinai, em Shavuot, e com o Davi? O que conecta tudo isso? E eu proponho que o que conecta tudo isso é uma 4ª camada. Tá? É uma 4ª camada. E essa 4ª camada seria a camada do processo de decisão. Ou seja, a Megilat de Ruth, ela fala sobre tomadas de decisões. Como que as pessoas tomam decisões? Como é que a Ruth tomou uma decisão? Como é que a Noemi tomou uma decisão? Como é que a Oprah tomou uma decisão? Como é que nós tomamos uma decisão em momentos mais críticos? Uma encruzilhada ali. O que eu faço? Como é que eu decido? Se eu vou para lá, se eu vou para cá? Então, como é que eu faço isso? O que o livro de Ruth pode nos trazer para nos ajudar nesses processos? Vamos voltar aos 3 pontos para mostrar como é que tem esse processo decisório. Primeiro ponto, claro, eu decido ingressar numa outra cultura, num outro povo, numa outra religião, né? Abraçar um outro tipo de vida, um outro estilo de vida. É uma decisão que a pessoa toma. E não é uma decisão fácil, gente. Não é uma decisão fácil. Eu sempre falo para o pessoal, quando vem, né, para os cursos de processo de Giur, falo, gente, qualquer pessoa no Brasil que você perguntar, o que acontece no dia 25 de dezembro? A pessoa sabe. A pessoa sabe. Natal. Qualquer pessoa, judeu, não judeu, religioso, laico, não importa, a pessoa sabe, porque nós estamos inseridos nesse contexto. Tá? Agora, Rosh Hashanah, quando é que cai? Não sabe. Yom Jerusalém, vocês não sabem, não faz parte.
Os nossos jovens aqui andam 2 passos, não precisa nem ser os 40 que a Noemi, o Fra e a Ruth vão dar, se afastando de Moab, são 40 passos, não precisa dar 40 passos, dá 4 passos, você tem uma igreja, você tem um templo evangélico e uma farmácia, é claro, né? São os símbolos que a gente tem isso no Brasil. Então, não tem como escapar disso, os nossos feriados e tal. É uma decisão bem complicada. É complicada também porque muitas vezes a pessoa toma essa decisão e não é acompanhada pela família. Então, como é que ela vai fazer no Natal, na Páscoa, quando coincidem os feriados? Tem uma série de implicações bem difíceis. É uma tomada de decisão. A segunda camada, que é a do rei Davi, também é uma tomada de decisão. Entre tantas linhas monárquicas que temos na história do judaísmo, por que foi escolhido o rei Davi? Por quê? Então, a gente vai ver a linhagem dele. O rei Davi, ele representa uma decisão de união, de ponte, em que você incorpora o estrangeiro, o outro, ele é descendente de uma moabita. Moabita é aquele nosso inimigo universal que está lá na Torá, né? Não case com moabita, né? Tem uma série de implicações aí, como é que casou? Bom, tem saídas aí que foram dadas para justificar isso. Mas ele é descendente desse outro, desse estrangeiro, desse desconhecido, dessa pessoa que a gente olha com uma certa desconfiança. E ele mesmo representa uma ponte entre um lado muito espiritual, né, que ele fazia aqueles salmos e cantava músicas para louvar o Senhor, e um lado extremamente, como a gente sabe, carnal, não é? Ele tinha paixão avassaladora, planejou a morte, não é? Uma morte para ele poder ficar com a mulher, enfim. Então, ele é uma figura que está sempre nesse fio da espada, entre que ele tem que tomar algumas decisões muito difíceis. Tá? E vai ter um embate depois com o que seria o seu primo, né? Que é o Golias, que representa também um outro lado. Então, é um momento de decisão. Davi representa esse momento decisivo na nossa história. E nós temos essa outra camada, que é a camada da entrega da Torá em Shavuot. Lembrando que Shavuot, originalmente, era ainda é, claro, ela tem é uma celebração muito agrícola, com as oferendas ligadas, né, com essa parte agrícola. Posteriormente, foi sendo revestida por essa camada mais espiritual, como tudo no judaísmo, que vai se transformando, se adequando e se elevando. Então, Shavuot por que é uma decisão? As pessoas dizem, não, o importante é Pesach, que a gente ficou livre. Tínhamos duas opções, ser escravo ou ser livres. E aí se decidiu pela liberdade, se decidiu atravessar o mar, e isso marca um momento da decisão. Mas eu quero pontuar para vocês que essa decisão de Pesach é muito ligada a uma decisão física, uma escravidão física, um trabalho físico. Tá? O trabalho da decisão espiritual, de escolher qual o caminho que eu vou seguir, que eu acho que é ético ou não ético, ele vai se dar depois que eu tenho o quê? Que eu tenho a Torá, que eu tenho a opção. Enquanto eu não tenho opção do que é certo e errado, eu não tenho escolha. Né? Pergunta para um bebê, é certo ou errado fazer xixi na fralda? Não cabe. É uma pergunta que não cabe. Então, é certo ou errado a criança pequena de 1 ano pega lá o brinquedo e não quer compartilhar com o outro? É algo que não se pergunta essa escolha, porque não está construído ainda os limites de respeito e convivência com o outro. Isso vai ocorrer quando? Na Torá. Então, a Torá é entregue num momento
assustador, como todo momento de decisão é assustador. Então, se a gente pode ver aquela imagem, que, aliás, é muito bonita, porque a própria imagem do programa, não é? Aquele povo recebendo a Torá. Então, a gente imagina que é um momento muito assustador, porque é um momento de escolha. Eu vou ter a escolha de decidir que caminho eu vou seguir. E com isso vem também a questão da responsabilidade das consequências. Esse é um fator crucial. Quando eu posso escolher, e também tenho o ônus e o encargo do que vem depois. Eu não deixo para o outro decidir por mim, porque às vezes é muito fácil, né? A gente deixa para o outro decidir. A história de Ruth vai tratar dessas dessas 3 camadas perpassadas por esse momento de decisão. Tá? Então, eu quero convidar vocês a imaginarem essa cena dessas 3 mulheres. Eu vou compartilhar uma imagem aqui para vocês poderem visualizar, mas eu quero que vocês se sintam nesse espaço, que são as 3 mulheres sozinhas, se afastaram de Moabe, estão indo em direção a Judá, porque Noemi decidiu voltar, depois a gente vai ver esse percurso dela, e elas param nessa encruzilhada. Tá? Então, eu vou compartilhar essa imagem. Tá? Ok. Então, bom, aqui a abertura, não é? Ótimo. Eu acho que também é bem isso. A imagem de vocês tem muito a ver, né? Com esse percurso que a gente está falando hoje. Tem tudo a ver, né? Então, nós estamos aqui nessa encruzilhada. Nós temos essa imagem, não é, da Noemi com a Orpá de um lado, as suas 2 noras, e a Ruth do outro lado, e elas precisam decidir o que elas vão fazer. Então, vocês imaginem, naquela época, 3 mulheres sozinhas, as 3 viúvas, porque a Noemi já tinha perdido o marido, a Ruth perdeu o marido, a Orpá perdeu o marido, sem filhos, sem nenhuma perspectiva, tá? Se encontram nesse local sem nome, né? Então, já estão se afastando de Moabe, mas ainda não chegaram em Judá. Então, é um lugar do nada, como seria um deserto, que é onde foi otorgada a Torá, tudo em aberto, né? E elas param, e o que a Noemi diz para as suas 2 noras? Ela diz o seguinte: retornem para a casa dos seus pais. Retornem. Eu vou voltar para minha casa e vocês voltam para a de vocês. E aqui nos separamos. Tá? E as 2, existe um midrash que diz que elas eram irmãs. Também, além de serem cunhadas, porque eram casadas com os 2 irmãos. Tá? E é necessário decidir o que elas vão fazer. Elas vão obedecer a Noemi ou não? A Ruth toma uma decisão. Vou seguir a minha sogra. Vou seguir ela. A Orpá decide, não vou seguir a Ruth. Vou retornar para a casa dos meus pais. Tá? E numa primeira leitura, assim, quando a gente vê essa história, uma história que é um pouco de amor, de desamor, de casamento, que acabam por viuvez, de futuros casamentos que ainda não aconteceram, né, de encontros, desencontros, né? A mensagem parece muito simples e algumas rabinos leem assim, né? A Ruth demonstra o seu amor e apego à sogra, à nova família, à nova religião e tal, e acompanha a Noemi. E a Orpá, essa ingrata, né? Essa, que não reconhece o valor da sogra, e vai deixar a sogra, que também está viúva e sem filhos, e abandona a sogra. Então, isso é uma leitura que é feita, e eu quero
explorar um pouquinho isso. Como é que foi essa decisão? Será que é tão simples assim? Eu queria que vocês imaginassem que, na verdade, quando a gente tem que tomar uma decisão, e eu já passei por isso, as pessoas geralmente falam assim: é fácil eu tomar decisão. Você faz 2 colunas. Numa você põe os pontos positivos e na outra você põe os pontos negativos. E aí você pesa e escolhe aquela que tem mais ponto positivo. Aí seria tão bom se fosse assim, né, gente? Seria maravilhoso, né? Conseguiu? O problema... Tu conseguiu, então vamos ver se a gente consegue. O problema, gente, é que quando nós tentamos fazer essas 2 colunas, não funciona assim. Né? Não funciona assim. Primeiro, porque às vezes um aspecto que parece positivo é negativo, às vezes o que é negativo parece positivo, às vezes a balança está igual, a gente não sabe bem o que vai ser melhor ou pior. Então, não tem muito como fazer essa coisa tão lógica. O que ajudaria muito era se a gente soubesse o futuro. Se eu tomar essa decisão, vai acontecer isso, aquilo e aquilo. Só que a gente não sabe o futuro. A gente sabe o passado, mas a gente não sabe o futuro. E a Ruth, a Noemi e a Orfá estão nessa situação. Elas, na verdade, estão pesando ali, mas elas não sabem o que vem pela frente, não é? Ela não sabe isso. Então, como é que a gente vai fazer essa tomada de decisão? Eu proponho um exercício para vocês, que começa aqui agora, e vocês podem levar depois para frente. Todo mundo tem alguma decisão importante para tomar. Então, fechem os olhos, se puderem escrever. Pense, eu tenho que tomar uma decisão, estou numa encruzilhada da minha vida. Pode ser financeira, pode ser de trabalho. Vou mudar de trabalho. Mas estou muito velho para mudar de trabalho. Vou mudar de emprego. Vou romper uma relação. Vou fazer uma viagem. Não vou fazer uma viagem. A gente sempre tem umas decisões que vão ter repercussões na nossa vida, mas não só na nossa vida, na vida dos outros também. A decisão de Ruth vai afetar todo o povo judeu. A decisão de Noemi vai afetar todo o povo judeu. A decisão de Orfá vai afetar todo o povo judeu. Todas as gerações que vão vir para frente, afeta os filhos, os netos, os bisnetos, os amigos, os inimigos. Então, por isso que é tão complicado. Então, tentem pensar numa situação assim, e eu vou dar uma ferramenta, que eu acho que é uma ferramenta que está dentro da Megilat, de Ruth, para a gente tentar aplicar, trazendo para hoje. Porque vocês sabem que a leitura da Torá e do Tanar, porque Ruth está no Tanar, né? Ela deve ser sempre atualizada e lida com os nossos olhos, para fazer sentido para os nossos dias agora. Senão não tem sentido, não é? Fica uma história bacana, bonita, umas boas a gente gosta, outras a gente não gosta, tal. Mas quando a gente consegue ver essas camadas e trazer para hoje, a coisa começa a ficar mais emocionante, digamos assim. Então, vamos ver como é que a gente traz, não é? Qual é essa ferramenta? Eu chamo essa ferramenta de DNA. Vou compartilhar aqui a tela com aquela imagem do DNA que a gente conhece tão bem. Está aqui. Como vocês percebem nessa estrutura do DNA, ela é toda entrelaçada. Ou seja, e toda com pontes entre um lado e o outro. Você não consegue desconectar. E um elemento afeta o outro. Tá? Um elemento afeta o outro. Então, a gente vai colocar a nossa questão, e no caso, Megilat de Ruth, dentro dessa estrutura. Onde é que ela vai estar, essa estrutura espiralada? Né? Onde é que a Ruth está? Onde que nós vamos estar? Não é? Nós vamos estar mais ou menos no meio. Por quê? Por que a gente está mais ou menos no meio? Porque nós temos um passado, ou seja, essa estrutura anterior, esses laços anteriores, e nós temos
os laços para frente, os laços posteriores. O que a gente conhece e sabe bem é o nosso momento presente. Então, a história de Ruth, ela se passa no período dos juízes. Por que a gente sabe isso? Porque o livro, a Megilá, começa com essa frase, tá? Ela começa com essa frase, deixa eu ler aqui para vocês exatamente. Nos dias em que os juízes governavam, houve uma fome no país. Tá? No dia que os juízes governavam. Então, nós sabemos que tem toda uma história antes, mas eles já estão na Terra Prometida, já estão ali, mas ainda não começou o período da monarquia. Então, esse é o tempo que se situa, é o nosso tempo, tá? O tempo que os pés estão ali no chão. E o que veio antes disso? Que são as histórias que vieram antes e que a gente pode relacionar com a Megilá de Ruth. Porque tem alguns preceitos para interpretar a importância de um relato, de uma história no Tanar, que são os seguintes. Quando a mesma história se correlaciona com histórias similares. Então, se correlaciona com tal história, é porque aqui tem um recado em conjunto, em comum, tem uma mensagem que repercute em todas essas histórias. A outra é a análise dos nomes. Por que a Ruth se chama Ruth? Que é um nome hebraico, então ela provavelmente tem um nome anterior, que é um nome moabita. Por que a Noemi se chama Noemi? Por que a Orpá se chama Orpá? Então, os nomes, eles têm também são uma pista. O que a gente viu aí nessa história de Ruth? Houve uma fome no país. Onde que se sabe, se ouviu essa mensagem, houve uma fome no país e as pessoas tiveram que sair em busca de um outro lugar? Já sei. Houve uma fome na história de José. Na história de José, os irmãos saem e vão para o Egito, ou seja, eles saem da terra, que é a nossa terra, e vão para uma terra estrangeira, porque houve uma fome. Assim como a família de Ruth fez. A família de Noemi fez. Marido, ela, os 2 filhos, eles saem porque houve uma fome e vão para um país estrangeiro. Né? E vão para um país... Então, vamos ver o que tem de relação ali. O que mais que a gente tem? Caminhou 40 passos e chegou num lugar desértico. 40, deserto? História de Moisés? Caminhando 40 anos pelo deserto com o povo, e o povo reclamando e querendo voltar, como a Orfá fez. Voltou, então, nós temos uma relação com isso também. E quem mais que ouviu uma frase como a Ruth vai dizer, Lech Lechá, vai, abandona a sua família, abandona o seu pai, abandona a tua parentela? Abraão. Então, Ruth, ela tem uma conexão também com Abraão. Tá? Então, nós temos aqui a ruptura com o passado, que é exatamente o que Abraão fez, a Ruth vai fazer. Ela rompe com a sua parentela. Ela rompe com a irmã, ela rompe com o pai e vai para o quê? Para um lugar desconhecido, exatamente como Abraão fez. Que, na verdade, é uma viagem interior, que o nosso interior é desconhecido. Por isso que é tão difícil tomar as decisões, porque não é transparente, a gente não sabe as nossas reais motivações. E ela vai para o quê? Ela vai para um futuro, que é o que está na frente, que a gente não sabe como é que é, tá? O que aconteceu. O que a gente percebe em todas essas trajetórias que linkam, depois vamos ver um pouquinho mais fundo a questão do Abraão, porque tem muitos midrashim que exploram as características de Ruth similares às características de Abraão. Hospitalidade, humildade, essa busca. Então, ela
digamos, o personagem feminino do nosso patriarca, um espelho ali. Mas esse percurso que eles fazem de fuga não é tranquilo. Então, quando a gente tem um problema, como Elimelec, que é o patriarca, digamos, dessa clã, e vai morrer, é casado com a Noemi, ele era uma pessoa de status, de poder, de dinheiro, ele começa a ter os problemas, ele foge dos problemas. Tá? Na história de José, nós temos fuga dos problemas. E o próprio Abraão, ele foge do seu contexto. Só que os problemas, como a gente bem sabe, não ficam para trás. Eles vêm junto. Eles nos acompanham onde a gente estiver. E é nesse momento da decisão da Ruth e da Orpá que isso fica muito claro. Isso fica muito claro. Tem um problema. O que eu vou fazer? Eu tenho que ter consciência desse problema. Tá? Eu tenho que ter consciência dele, porque senão não tenho como tomar uma decisão. Eu não tenho como tomar essa decisão. Então, o que está por trás dessas decisões que elas tomam? Será que são decisões tão diferentes assim que elas tomaram? Aparentemente, a gente disse assim, uma voltou para a casa do pai, outra foi para o futuro, foi para a casa da sogra. 2 caminhos opostos, como a gente viu ali na encruzilhada. Mas eu acho que a motivação é a mesma. Qual era a motivação que levou essas pessoas a se movimentarem, a fazerem esses trajetos? Qual foi essa motivação? Então, vamos ver. O que a Noemi, acompanhando o seu marido, o que eles estavam buscando? Eles estavam buscando segurança, estavam enfrentando fome, instabilidade. Então, um anseio natural. Eu vou buscar segurança, eu vou mudar de lugar. A gente sabe que isso não resolve. A insegurança continua. Né? Tu pode permanecer num lugar, claro que a gente tem situações extremas, né, gente? Isso é outra história, o Talmud vai tratar disso também. Mas nesse contexto aqui, era uma insegurança. Então, ela rompe com a parentela dela, a Noemi, e vai para Moab, para um lugar onde ela é estrangeira. Tá? Na hora de decidir, o que a Orpá faz? O que ela quer também? Ela está sem marido, ela está sem filho. Nesse contexto patriarcal, podem imaginar que é um problemão. É um problemão. Eu não tenho ninguém para me proteger, eu não tenho ninguém para me sustentar, eu não tenho. O que eu faço? Opa, vou buscar segurança. Aonde? Na casa do meu pai, na casa da minha mãe. E ela vai para a casa do pai e da mãe. Vejam que é a mesma coisa que a Noemi está fazendo. A Noemi não tem marido, não tem filho. O que ela faz? Vou voltar para minha casa. Então, a distância aparente, que parece, no caso da Noemi e da Orpá, não é tão... As decisões levam a consequências diferentes, mas a motivação é a mesma. É a mesma. Tá? Da Orpá e da Ruth. Então, vocês veem que por isso que é complicado. A gente faz as duas colunas, fala, pô, mas e agora? Os dois parecem levar para o mesmo resultado, né? Como é que eu vou decidir? Agora, o caso da Ruth já é diferente. Da Ruth é bem diferente. Por quê? Ela toma uma decisão de não voltar para a casa dos pais e ir para um futuro que também não é a casa dela. Ou seja, ela está desbravando um território novo. Eu queria também pontuar um aspecto da Noemi, que é de insegurança também, desses medos no momento de tomar uma decisão, porque por que ela insiste tanto que as noras não a acompanhem? Por quê? Por que ela faz tanta questão? Pergunta tanto, não vem, voltem para a casa dos pais, ser judeu é muito complicado. Bom, é complicado mesmo, a gente sabe, né? A gente sabe que é bem complicado, mas ela
põe um monte de obstáculos e tal. Por quê? Nós temos um midrash, que explora um aspecto bem interessante. Ela disse que ela estava com medo, ela estava com vergonha de voltar para a casa dela com 2 noras moabitas. Como que ela deixou os filhos dela se casarem com 2 moabitas? Olha a censura social ali. Então, ela não quer chegar, ela quer apagar da história dela esse momento. Só que, como a gente sabe, não é possível a gente apagar nenhum momento da nossa história. A gente pode esquecer, mas os outros vão nos lembrar. E como, de fato, quando ela chega, os outros vão relembrar. Quem é essa que está chegando aí, toda destrambelhada, que perdeu todo o dinheiro, que está no fundo do poço, como José estava no fundo do poço? Eles vão lembrar a tragédia dela. Tá? Então, os outros nos lembram disso. Ela tinha essa vergonha. E a gente pode imaginar que talvez a Ruth também tivesse essa vergonha. Vou voltar para a casa do meu pai, viúva, com outro nome, que não é o nome que ele me deu, ou seja, aderir a uma outra cultura e não seguir em frente, vou voltar, sem filhos, que também é uma tragédia naquela época, né? Sem filhos, quanta censura eu vou ter? Não, melhor eu seguir em frente, melhor eu seguir em frente. Então, esses são alguns motivos que estão, digamos, obscurecidos quando a gente toma decisão. A gente toma uma decisão que a gente acha, às vezes, que é muito racional, mas não é. A gente tem gatilhos que nos fazem agir dessa ou daquela forma sem a gente perceber. E o importante é justamente, nesse momento, tentar aflorar essa percepção para que a gente possa, que cada um possa tomar a melhor decisão, reduzindo riscos, minimizando problemas, minimizando dor para si e para o outro. Isso seria uma ideia geral, não é? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês o esquema da trajetória, tá? Das duas, que é... Antes disso, eu quero mostrar para vocês as fases que ela tenta dissuadir as 2 noras, que é um trecho muito famoso, não é? Então, aqui são os 4 momentos de dissuasão que a Noemi fala e a Ruth sempre se contrapõe, e tem um midrash também em que a Noemi aprofunda os motivos, não é? Então, ela diz assim, você tem certeza que você quer ir para onde eu vou? Lembre-se que onde eu vou, você não vai poder ir nos teatros do paganismo, não é? Você não vai poder festejar o paganismo. E ela responde, eu irei para onde tu fores, onde passares a viver, aí eu também viverei. Aí ela fala, mas você tem certeza? O meu povo é um povo difícil de conviver, bom, a gente sabe disso, né? Vive discutindo, questionando, e tem uma série de questões e tal. E ela responde, o teu povo é o meu povo. E aí, de novo, ela aventa a questão da religiosidade, mas você vai ter que ter um Deus só, um Deus único. E a Ruth fala, o teu Deus é o meu Deus. E o último ponto, que representa a continuidade, que é o que culmina a Migilat de Ruth, não é? Com a geração do filho e depois toda a genealogia, é quando fala da morte, não é? Onde eu morro, né? Onde tu morrer, eu quero ali ser sepultada. E a morte, ela, justamente, é o passo do próximo ciclo daqueles que vão, de dor vador, manter a memória. Então, esses 4 compromissos a gente enfatiza muito no Giur, porque a pessoa tem que ter essa consciência desses aspectos. E eu acho que as tomadas de decisão, elas também envolvem esses aspectos. Eu estou tomando uma decisão, qual é o impacto que isso tem nesse momento e no local que eu vivo? Qual é o impacto que tem para quem está do meu lado? Não pensar só em mim, não é?
qual é o impacto que tem de um ponto de vista que não é material, que é religioso, né, mais espiritual, e qual é o impacto que tem para o futuro, Muitas vezes as pessoas me perguntam, isso é bem interessante, para aqui só para comentar isso, porque nós temos a questão da Halakha, que diz que uma ação que você faz de contravenção, ela vai repercutir nas próximas gerações, não é? Nos seus filhos e nos filhos dos seus filhos, enfim. E o pessoal sempre comenta assim, acho muito injusto isso. Por que meus filhos vão ser responsabilizados por algo que eu fiz? Por que eles vão ser punidos? Ok, gente, eu gosto do exemplo na área da ecologia, porque é muito mais concreto a gente entender esse conceito quando a gente pensa em ecologia. Se eu corto uma árvore, se eu devasto uma área, quem que vai sofrer as consequências disso? Não sou eu. Não sou eu. Vai ser a próxima geração que vai ter o aquecimento global, que vai ter a eliminação de uma biodiversidade. Então, aí a gente entende esse conceito cíclico e de encadeado, como está lá no DNA, das decisões que eu tomo agora para o futuro. Então, a gente sempre pensa assim, essa decisão que eu estou tomando aqui, qual é a repercussão que ela vai ter? A gente costuma ignorar isso na hora da decisão e pensa só no aqui e no agora e em si. Tá? Então, isso é algo que eu acho que se extrai do livro de Ruth também, quando ela toma essa decisão. Então, vamos ver aqui as motivações. Tá? Então, são motivações iguais com percursos diferentes. Eu montei esse esquema aqui. O que acontece com a Noemi? Tá? Ela sai, se desprende das suas origens e vai para Moab. E de Moab, ela faz o quê? Aquela palavra que a gente sempre usa, né? Techuvá. Ela faz um retorno para suas origens. Ela se afastou e vai retornar. Quando é que isso acontece? Quando é que ela começa esse processo de redescoberta? Quando ela está no fundo do poço. Quando ela realmente está desesperada. Vamos ver agora as nossas noras aqui. A Orfá, tá? O que acontece? Ela começa a se afastar das suas origens, que é Moab, em direção a Judá, são os 40 passos, e aí ela retorna. Para quê? Faz techuvá, digamos assim, vamos usar a palavra no seu sentido mais amplo, faz techuvá para o paganismo, para o seu pai, para a sua religião anterior. Né? Então, ela vira as costas, ela dá a nuca, que é uma das interpretações do nome dela. Mas é uma decisão fácil, como a gente disse? Não é. Ela chora. Elas se despedem com choro. Ela chora 4 lágrimas e aí ela parte. Tá? Então, ela virou as costas para Noemi, porque a Noemi, ela representa uma outra vida, que não era a raiz dela. Aí, vamos ver, então, agora a Ruth. A Ruth não tem um processo de techuvá. Ela sai de Moab, né, como Abraão, sai da sua parentela e vai para Judá para se descobrir, tá? Para se descobrir. Que também é um processo bastante complexo. Agora, o que eu pergunto é o seguinte: como é que ela decide isso? Como é que ela toma essa decisão, que é uma decisão muito corajosa, que não faz parte do rótulo, eu vou usar esse termo, vamos nos colocar naquela época e depois eu transponho porque eu acho que seria adequado para os dias de hoje como aprendizado. Ela recusa o rótulo do feminino. Vamos lembrar que nós estamos com 3 mulheres protagonistas aqui, tá? 3 tomando decisões difíceis. Ela se recusa ao rótulo dessa mulher que vai se subordinar um homem, né? Que vai se subordinar ao pai, ou que teria se subordinado ao marido, tá? E ela
se lança no que seria uma aventura, que seria um papel muito masculino, muito masculino. Então, eu acho que a Megilá de Ruth, ela esconde uma camada dessa inversão de papéis, de protagonismo, que é muito interessante. O que corrobora essa ideia? Que passa quase despercebido. Esse papel de decisão proativa. Eu sou dona do meu destino. Eu não vou me subordinar ao que os homens decidem. São três aspectos que eu vou pontuar para vocês. E já vamos encaminhando para o encerramento aqui, vou tentar ser pontual aqui na hora. Primeiro aspecto. Quando a Noemi fala com as noras, dizendo para elas, voltem para casa dos seus pais, vocês sabem que o hebraico, o verbo tem gênero. Ele concorda em número, em pessoa, mas ele também concorda masculino e feminino. Então, se eu estou falando com uma mulher, eu tenho que declinar esse verbo no feminino. Se eu estou falando com homem, eu vou falar no masculino. A terminação para mulher é o nun, o N, e para o masculino é o men, o M, né? A grosso modo, tá? Então, Eladim, a gente sabe que é menino, né? As crianças, tá? Então, a gente tem essa diferença. Rem, ren, MN. E como é que a Noemi usa o verbo quando está falando com a Ruth? Ela se dirige para uma mulher? Não. Ela põe o verbo no masculino. O verbo está declinado no masculino lá no hebraico. Por que ela está se dirigindo para Nora como um homem? Ou seja, ela está, digamos assim, você assume esse papel de protagonismo. Né? Essa é a primeira pista. Lá na frente, que é aquele futuro que eu pus na interrogação, que nesse momento da decisão elas ainda não sabem o que vai acontecer, nós sabemos porque a gente já leu o livro, já leu a Megilá, ela vai ter um episódio que é quando tem toda a sedução do Boaz, com quem ela vai se casar, né? Tem toda a sedução do Boaz, e ela está ali no campo, na eira, e ela vai seguindo as instruções da Noemi para conquistá-lo, para seduzi-lo. Ela fica com medo, que é já uma interpretação, mas o que está escrito é o seguinte, ela sai dali caracterizada e vestida como quem? Como mulher? Não. Está escrito que ela sai como homem. Ela se veste como homem. Então, ela está assumindo também um papel de protagonismo. E o terceiro aspecto que eu acho muito interessante, nós estamos acostumados a fazer a leitura do Taná com várias citações de mulheres inférteis. Nossas matriarcas, no total são 6 mulheres que são citadas como inférteis, não é? E elas vão conceber, através de um pedido especial para Deus, de rezas, enfim, uma intervenção divina. Fora os patriarcas, que alguns também são considerados inférteis e também sofrem uma intervenção divina, não tem mais nenhum caso de homens que eu localizei, vou até fazer esse parênteses, porque eu pesquisei bastante, não localizei, então, se depois eu achar, eu volto mando pelo Carlos uma retificação. Mas até onde eu localizei, o único caso de homem que é infértil é o Boaz. Tem 2 midrashim. Um diz que ele tinha filhos, 60 filhos, 30 mulheres e 30 homens, e todos morrem, o que coloca ele como viúvo, e ele perde a mulher e os filhos. E o outro midrash diz que não, que ele era infértil. Então, é interessante porque você tem ela seduzindo Boaz, a Noemi faz uma reza, ele se torna fértil, cumpre o seu papel de gerar uma criança, tá? Eles casam, ele cumpre o papel de gerar uma criança e morre. O papel dele é aquele papel que a gente geralmente lê nas culturas da antiguidade, como seria o papel feminino, de procriadora.
e ele morre, procria e morre, desaparece de cena. Tá? E fica a Noemi e a Ruth e a criança, de novo viúvas, né? Cuidando dessa criança. Então, vocês veem que tem essa inversão de papel, que eu acho que traz uma mensagem bastante importante. E, para encerrar, então, eu quero colocar justamente esses pontos para vocês refletirem nessas decisões de encruzilhada que se encontram, que eu acho que a gente extrai da leitura da Megilá. Tá? E são esses daqui. Vou compartilhar com vocês. Então, eu primeiro peguei esse salmo, que eu acho que é um salmo que representa muito as questões da Megilá, de Ruth, que é: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Porque também tem uma série de referências depois com a construção do templo, enfim, mas é um pouco isso, não é? Aquilo que você não dá valor, de repente, é o que é importante. É um detalhe que vai surgir como algo essencial. Então, esse olhar no momento de decidir é um olhar de cuidado. Deixa eu ver aqui se não tem algo que está me escapando, uma pedrinha aqui que eu estou rejeitando e que pode ser a chave, a solução para o meu problema. E lembrar que não adianta a gente fugir dos problemas, eles vão juntos, como a gente viu aqui nas diferentes histórias. Segundo, na tomada de decisão, dizer assim, o que é de fato a minha motivação? Essas questões mais materiais são exemplares para a gente entender isso, não é? Descoberta, troca de emprego ou não. É só o dinheiro? Não, pô, nem sempre é só o dinheiro, às vezes é o tempo, às vezes é o reconhecimento, é a qualidade de vida. O que eu estou querendo, não é? O que está me motivando? E é isso que as 3 mulheres ali estão fazendo. O outro aspecto, como a gente viu ali pelo DNA, pelo enroscado, é você perceber essas histórias passadas na sua vida, suas experiências, vividas ou relatadas, que são similares e que podem lançar uma luz. Né? Quais são os 40 passos? O que eles representam? Que deserto eu estou? Né? Que voz eu tenho que ouvir? O que me assusta? Eu acho que se colocar nessa posição de empatia consigo mesmo em situações difíceis é bastante importante. E, finalmente, que essa questão da Ruth se colocar num papel inverso, não como uma mulher dependente, mas como algum protagonista. Aqui é um exemplo, mas eu acho que existiriam inúmeros outros. Você está numa situação, eu estou vendo sempre com aquele olhar, e a gente não está enxergando a saída. Diz que às vezes a pessoa que vem de fora fala assim, mas você não está vendo a porta ali? E tu não está vendo, não está vendo, porque você está dentro do problema. Então, sair e se colocar numa perspectiva diferente pode ser a chave para essa solução de um processo difícil. Eu gostaria, então, de encerrar por aqui, me coloco à disposição para perguntas em qualquer um dos aspectos que a gente debateu. Desejo um Hag Shavuot Samer para todos, e meu e-mail aqui, para manterem contato, dizendo que foi maravilhoso ver tantos amigos e também estar aí com o povo da minha terrinha, né? Eu sou gaúcha. Ok, gente. Legal, Ethel. Hag Shavuot Samer também. Eu fico muito feliz pelos ensinamentos que tu nos proporcionou hoje. Tomada de decisão realmente faz parte no nosso dia a dia, e com essa fundamentação aí nos auxilia muito no viver não só o nosso judaísmo, mas isso serve para qualquer aspecto da nossa vida. E então eu gostaria de abrir para perguntas, agradecimentos, comentários, etc., qualquer tipo de manifestação, só que, como o assunto é muitíssimo interessante,
Peço, por gentileza, que as pessoas que vão falar, que sejam breves, para que dê tempo para todos fazerem perguntas, comentários, agradecimentos, etc., para a nossa queridíssima Ethel. Por favor, Mário Becker. Gostei muito da apresentação, Ethel. Muito obrigado. E eu gostaria que você, aproveitando o tempo que você teve agora bem recente em Israel, e o assunto do Gius, no sentido não da Gius em si, a conversão, mas o que eu vejo como que uma praticamente conversão que Israel está passando nessa encruzilhada. Como é que tu vivenciaste os teus dias, os teus tempos em Israel, tanto no kibbutz como em Tel Aviv, Jerusalém, Haifa? Como é que as pessoas estão sentindo, estão se manifestando? Ok, obrigado pela pergunta, é uma pergunta excelente, Mário, porque tem a ver com o tema, como a gente falou, é uma das camadas da importância da Megilat Ruth, porque ela orienta o processo e é um assunto super atual, tá? Super atual. Eu tive a oportunidade de ter uma oficina de trabalho, eu participei de um seminário de 3 dias para rabinos e futuros rabinos. E, como o Carlos falou, estou em processo de formação rabínica, então eu fui convidada a participar desse congresso, desse encontro, e nesse encontro teve uma oficina exclusivamente para se discutir a questão do Giur em Israel hoje, tá? Estava presente uma advogada que cuida disso no Ministério de Relações Exteriores, eu acho que agora não me lembro como é que se chama o Ministério, e também com a rabina... esqueci também o nome dela aqui, mas daqui a um pouquinho eu já lembro. Rabina Dália, eu já lembro. Então, foi sobre isso. Dália Marx? Não é a Dália. Esqueci agora. Ela estava no Quinos, na Argentina. Esqueci, me deu um branco. Mas eu já vou localizar aqui. E aí foi discutido vários aspectos, tá? Porque uma das questões que é bastante crítica nos processos de Giur, como você sabe, Mário, não é tanto quando a pessoa está na comunidade, está aqui no Brasil. A comunidade aceitou o certificado, aceitou o Giur, a pessoa está feliz, a comunidade está feliz, tá tudo bem, tá? Ótimo, maravilhoso. O problema é quando a pessoa resolve fazer aliar. E agora? Aquele papel dela vai valer para a lei do retorno? Então, o que está em questão aqui, na verdade, é a questão da lei do retorno. Tá? Quando a gente vai fazer aliar, tá? Vai fazer aliar, que é o processo de imigração para Israel, né? Quando a gente vai fazer aliar, pela lei do retorno, você tem uma série de apoios, de suporte, de benefícios. Atualmente, a lei está assim, eu sempre digo assim, atualmente até esse minuto, 9h08, porque daqui 5 minutos vai lá que decidem lá, fazem uma reunião extraordinária, passam uma lei, é uma lei, tá? Não é nada, não tem a ver com a Torá, com nada disso, é uma lei civil, tá? Que foi instituída quando da fundação do Estado de Israel. Então, a lei do retorno diz o seguinte: qualquer judeu, em qualquer parte do mundo, tem direito a viver na terra de Israel. Ponto. Lindo, maravilhoso, muito simples. E quem que é judeu? Tu tem que definir quem é judeu, tá? Tem que definir quem é judeu. Na época, quando foi fundado o Estado de Israel e foi instituída a lei do retorno, se optou, e a Golda Meir depois assinou, eu tenho toda essa documentação, porque outro dia desses, como eu dou suporte para o pessoal que faz aliar aqui em Santa Catarina, não, foi para um casamento, até alguma coisa assim, eu precisei pegar as atas lá do Congresso do Parlamento de Israel, assinado pela Golda Meir, tal, para mostrar que era válido. Eles
fizeram... Muitas pessoas dizem, mas que horror e tal, mas é verdade. O que se chama, eles se basearam nas leis de Nuremberg. Nas leis de Nuremberg. O que eram as leis de Nuremberg? Primeiro ato que Hitler fez quando assumiu como chanceler, eles baixaram um decreto que, mesma coisa, nenhum judeu poderia assumir um cargo público. Cargo público todo mundo sabe o que é. Mas o que é judeu? Precisa definir o que é judeu. Mesma coisa. E eles definiram, eles fizeram uma definição para definir quem seria judeu. E qual foi a definição que foi utilizada? A definição que foi utilizada foi o seguinte: é judeu qualquer pessoa que tem pai ou mãe. Pai ou mãe. Tá? Avô ou avó, por parte de pai ou de mãe, que sejam judeus. Vocês veem que foi considerado linha patriarcal e matriarcal, o que até tem uma fundamentação halárrica, porque a gente sabe que na origem do judaísmo, quando a gente vai ver lá atrás, nas fontes, era a linha patriarcal. A linha matriarcal é mais recente, tá? Por uma série de questões de guerras, estupros, enfim, não vamos entrar nesse detalhe, mas é mais recente. Então, essa foi a definição. Quando fundaram o Estado de Israel, eles falaram assim, bom, se valeu para essas pessoas morrerem no campo de concentração, essa lei vale para as pessoas viverem. Esse foi o raciocínio, tá? E é o que vale até hoje. Então, a pessoa que comprova que tem pai ou mãe, avô ou avó, por parte de pai ou de mãe, que é judeu, e aí tu tem a documentação comprobatória, que são 3 apenas que são aceitas, pode fazer pela lei do retorno. Ok, chegou em Israel. Que aí, Mário, começa o problema. Chegou em Israel, foi pela lei do retorno, não tem problema nenhum, tá lá, tudo bem, tudo bem. Mas a Rabanut, que são os ortodoxos, não concorda com essa lei. Eles querem a lei matriarcal só, tá? Então, como eles tinham, porque o movimento Reform avançou nisso, eles tinham o monopólio de casamentos, a pessoa não conseguia casar, porque ela era judia, mas eles não consideravam judeu, então ela precisava se converter, e a pessoa não queria se converter, e aí está feita a confusão, ok? Então isso era, e estava avançando muito bem para resolver com o movimento da reforma, os rabinos resolvendo tudo isso. Aí, politicamente, que é a situação atual, se criou esse impasse, porque uma das questões que estão em jogo nas leis ali, que não é a questão principal, mas também nos afeta na diáspora, é a possibilidade de essa lei ser modificada. Então, isso impactaria diretamente, porque tu teria uma ascensão de novo, um fortalecimento da lei do matriarcado, e essas pessoas não conseguiriam fazer aliar pela lei do retorno. Então, está bem complicado, mas, por enquanto, ainda vale a lei antiga, e a advogada, inclusive, lá falou assim, qualquer problema, entre em contato comigo. Eu falei, opa, agora já tenho o endereço do chefe, né? Já tem o e-mail da chefe, qualquer problema, falo lá com ela, mas é complicado, e tem outras questões envolvidas aí, que são questões econômicas mesmo, e de mercado de trabalho. Nunca é fácil, nunca é fácil. A gente é judeu, a gente sabe que nunca é fácil, né? Então é isso. Tá mais difícil o processo, essa que é a verdade, de aliar pela lei do retorno. Está mais difícil. Também houve muito escândalo com certificados, vocês devem ter acompanhado, que houve ali de Portugal, enfim, né, com o rabino ali do Porto. Do Porto? É, do Porto. Então é isso. Mas eles estão mais preocupados mesmo com a questão de que se passem as leis em relação ao judiciário. Né? Essa é o ponto principal, né? Eles estão preocupados. Então é isso. Espero ter respondido, Mari. Beleza. Obrigado, Ethel. A pergunta, quem quer fazer pergunta? Sander? Então,
fazer uma colocação aí. Pode? Não estou vendo a Leite. Está aí? Não sei se ela está aí ou saiu. Pode falar, Sandra. Não está aí, sim, Tô sim, tô aqui. Talvez é porque tem bastante gente, não aparece em todos os quadradinhos, mas estou aqui sim. Tá bom. Não. Desculpa me meter assim, mas é que é dentro do assunto. Não parece que um pouco. Não parece. Isso. Não parece que um pouco nos prejudica enquanto movimento espiritualista, né, judaico, como outros também, um alinhamento extremamente forte com linha política, que assim a gente não precisaria ter uma camiseta política, uma bandeira política partidária ou uma linha política muito definida. Nosso discurso, nossa preocupação, ela é espiritualista. Somos judeus ao nosso modo, né? A gente não precisaria entrar na guerra política. Eu tenho a impressão que me parece que a gente está muito forte nessa guerra política, e talvez o melhor seria que a gente pudesse se retirar dessa guerra, porque não tem vantagem para isso. Então, por exemplo, nós temos nos últimos muitos anos, uma prevalência de governos de direita. Pequenos momentos de governos de esquerda, mas a grande maior parte de governos de direita, né? E nós podemos ser prejudicados nesse processo por um alinhamento de esquerda desnecessário, né? Não é intrínseca a uma visão judaica liberal um alinhamento de esquerda, não é necessário. Não é o meu cachorro. Ok, vamos ver se eu entendi a pergunta do Sander. Ele coloca o seguinte: dos riscos de um alinhamento político da comunidade judaica da diáspora, né? Da diáspora, porque Israel, as diferentes facções tomaram uma posição política, com a direita ou com a esquerda. Tá? Quais seriam os riscos disso? Pegando ali o exemplo da Ruth, é um momento de encruzilhada, né? O que a gente faz? O que a gente faz nisso? Né? O que está por trás disso? Desculpa aí, gente, por favor. Não? Ok. Eu só retomei a pergunta para ver se eu tinha entendido bem, né? Então, eu gosto de usar a ferramenta que eu vendi, né? Então, o que a gente... se fosse a Noemi, a Ruth, a Ofra, o que elas fariam, né? A gente vê ali que é uma encruzilhada e uma oposição aparente. Vocês veem que na Ruth o que a gente notou é que tinha uma oposição aparente, que as motivações eram as mesmas. Tá? Eu gosto de... Estou numa fase de boa vontade com a humanidade. Eu gosto de acreditar que a humanidade tenta fazer o seu melhor, tenta fazer o Tikkun Olam. Né? O problema são as estratégias utilizadas para isso. As estratégias que são diferentes. Claro que você vai ter as pessoas que não pensam no outro, como a gente viu ali no modelo, né? Não pensam na comunidade, não pensam no outro, não pensam na futura geração, etc. Não pensam em nada disso. Mas vamos supor que nós somos do grupo das pessoas que estão, de fato, preocupadas com isso, e eu acho que nós estamos, né, Carlos? O Cibra, o movimento, tudo isso que a gente faz, de estudar, de refletir, dizer assim, gente, como é que eu faço para deixar minha semente aqui de um mundo melhor? Né, de um mundo melhor para as futuras gerações, para os meus amigos, para as pessoas que me cercam. Eu não vou estar aqui no futuro, eu vou estar morta. Como eu digo assim, gente, eu vou estar morta. Podem falar mal de mim, pode dizer que a palestra foi horrível, eu vou estar morta no futuro. Hoje não, hoje falam que gostaram. Mas no futuro pode falar o que quiser. Então, mas para as pessoas que vão estar no futuro, isso é importante. Então, como é que a gente vai decidir qual é o caminho? A gente tem, como você colocou, na verdade, 3 caminhos, que estão ali na Ruth, Ofra e Noemi. Você pode
não decidir, você pode decidir por uma esquerda ou por uma direita. O que a gente hoje tenta entender e se perguntar é quem é que está lucrando com a polarização. Alguém está lucrando com isso, gente. Podem ter certeza. Esse embate antagônico em que impede o diálogo é porque alguém está lucrando. Meu pai sempre falava isso, meu pai de abençoada memória sempre dizia isso. Ethel, os problemas não são resolvidos porque alguém lucra com eles. No momento que ninguém estiver ganhando, pode ter certeza que vão encontrar uma solução. Ele dava o exemplo da inflação no Brasil. Vocês lembram? O pessoal que é mais velho, o pessoal jovem não vai lembrar, mas eu sou de uma época em que tu ganhava o dinheiro de manhã e saía correndo para comprar as coisas, porque se deixasse para comprar no fim do dia, já não comprava, de tão grande que era a inflação, era de 3, 4 dígitos, e ninguém resolvia o problema. Quem que ganhava? Meu pai sempre fazia essa análise. Quem que ganhava? Os banqueiros estavam ganhando. Os banqueiros ganhavam. E não resolvia o problema. O dia que os banqueiros, todo mundo estava perdendo, menos os banqueiros. O dia que os banqueiros começaram a perder, no dia seguinte se resolveu o problema. Se implantou um pacote econômico, se resolveu o problema. Resolveu o problema. Vocês percebem? Então, quem é que está ganhando com essa polarização? Eu faria essa pergunta antes de qualquer coisa, antes de decidir. E aí tentar criar as pontes. Eu acho que tem muitas pessoas e movimentos que tentam criar pontes entre esquerda e direita. Se você pegar os radicalismos, os radicais de esquerda e de direita, isso é praticamente impossível. Dos dois lados, tá? Dos dois lados. Eu convivo com os dois grupos. Então, a gente tem que trabalhar como? Vamos trabalhar junto com quem consegue dizer, opa, nisso você está certo, nisso você está errado, aqui vamos seguir esse caminho e trabalhar essas diferenças. Eu acho que essa é a solução. Não se envolver, você acaba abrindo espaço para que os outros decidam por você. Então, eu acho que o envolvimento é nesse sentido, é nesse caminho da Ruth. Opa, deixa eu ver de fora na perspectiva do outro. É bem difícil esse processo, não é fácil, é bem difícil. Como é que o outro está pensando para eu estender a mão para ele? Eu vou contar um episódio para vocês que aconteceu comigo num debate que eu fui convidada tem muitos anos atrás. Como o Carlos falou, eu faço parte do diálogo interreligioso, e se eu não acreditasse na possibilidade de diálogo, eu não faria parte desse movimento. Então, eu acredito que é possível. Tem um filme maravilhoso da Cláudia Sobral, que se chama Hotel Everest, em que ela trabalha essa questão dos opostos. Como é que uma família que perdeu um filho num ataque terrorista perdoa um terrorista? Ela coloca junto, né? Coloca junto num processo de healing, processo de cura. E nesse debate que eu participei, era com um palestino, não me lembro mais o nome, faz muitos anos, e antes de entrar no estúdio, ele me perguntou, ele estava muito agressivo, e ele me perguntou assim, por que você é contra a Palestina? Não tinha nem aberto a boca. Como é que ele sabia se eu era contra ou a favor? Aí eu respirei e falei, meu Deus, me dá uma luz aqui, né? Dá uma luz, o que eu respondo? Aí eu virei para ele e falei assim, eu precisava desarmar ele, Eu falei assim, e tu desarma primeiro concordando. Eu falei, de fato, eu sou contra a Palestina. Ele abriu um sorriso, né? Eu falei, eu sou contra a Palestina, eu sou contra Israel, eu sou contra o Brasil, eu sou contra qualquer fronteira. Eu acho que o mundo é um só. E a gente inventa fronteiras e passaportes porque não conseguimos dialogar. Né? E aí, ele desarmou. Então, eu acho que a resposta para a pergunta é por aí. Quem está ganhando e como é que a gente desarma esse conflito? Essa coisa terrível, muito incentivada pelas mídias sociais, pelo discurso de ódio, pelas fake news, né? por
por tudo isso que se dissemina com muita rapidez, o antissemitismo, todas essas questões. Eu acho que é um esforço para todos nós, né? Migalhinha por migalhinha, mas eu acho que a gente chega lá. Ok, obrigado. Espero ter respondido. Obrigado pela pergunta, Ótimo, é uma Ethel. pergunta muito, Obrigado, Heitor. muito importante. Débora Gleiser e depois Kátia de Cessardes. Débora. Ethel, que bom te rever. Tudo bom, bom estar aqui com você, muito bom. Eu queria só voltar um pouquinho na questão central, que é da Ruth, só para contar para vocês as coisas que eu fiquei sentindo enquanto você falava. Eu comecei a me lembrar de várias pessoas, homens e mulheres, que próximos a nós, que fizeram uma conversão. E eu enxerguei em muitas delas uma mudança de comportamento, mais ou menos o que a Ruth fez, um apoderamento do seu destino, que eu acho que ficou representado quando ela foi vestida de homem. Eu sei o que eu estou fazendo, né? Não é que mulher, é óbvio que as mulheres também fazem isso, mas era aquele símbolo naquele momento, né? E eu acho muito bacana isso, quando essas pessoas fazem essa conversão com essa verdade. Eu acho que é isso que a Ruth estava representando, né? A verdade do que ela tinha escolhido. Na verdade, era só isso. E dizer que eu respeito muito essas pessoas, né? Porque nascer judias, nós mulheres, é fácil, nós nascemos judias. Agora, essas pessoas lutarem e se transformarem a sua identidade, aquilo que elas acreditam, eu tenho muito respeito, né, por essas pessoas. Ah, Débora, ótimo comentário, brilhante mesmo. Muito obrigada pelo comentário. Eu vou aproveitar então para agregar, né, já que tu abriu essa ponte, um ladinho que eu acabei não falando durante a apresentação. Na verdade, 2, lembrei de mais um agora. Então, o que a Débora colocou, né, para frisar, se eu entendi bem, é essa questão da opção, né, de você realmente optar por algo, batalhar por aquilo e se empoderar com aquilo. E é justamente esse um dos aspectos do processo decisório, né? Eu examino as possibilidades, eu sei o que é isso, aquilo, e vou escolher esse caminho e vamos em frente. Então, é isso que ela faz, é muito importante. Eu queria justamente aproveitar para dizer que tem um Midrash que fala o seguinte, que a Ruth, como ela tem esse nome hebreu, ela provavelmente tinha feito uma conversão já. Tá? Tem uma série de questões relacionadas com isso. E aí os nossos sábios vão dizer assim, mas essa conversão que ela fez antes não tinha valor, porque não foi essa conversão de conhecimento, de escolha, de processo decidido. Ela fez uma conversão para casar. Tá? Fez uma conversão para casar. Só não tinha convertido mesmo. Tá? Então, tem um Midrash que vai falar sobre isso, é um aspecto interessante para a gente pensar. Quando você faz algo superficialmente e quando você faz algo... Porque o nome da Ruth tem uma interpretação que está ligado com o verbo roar, ver. Tá? Então, Ruth roar, ela viu as coisas, né? Então, é bem interessante isso. E o outro aspecto que eu queria comentar, que também tangenciou, se eu peguei bem a tua colocação muito bacana, é que uma coisa é eu me torno judeu e outra eu sou judeu, mas tem uma diferença entre ser judeu e aderir ao judaísmo. É diferente, gente. Uma coisa é eu ser judeu, outra coisa é eu praticar o judaísmo. A pessoa pode, inclusive, praticar o judaísmo sem ser judeu, e ser judeu e não praticar o judaísmo. E como é que a gente sabe disso? Voltando ao exemplo do Hitler. Tinha um monte de pessoas, teve centenas, que morreram nos campos. Por quê? Porque elas não se consideravam judeus. Nunca pisei numa sinagoga. Sou laico, sou intelectual, não sigo o kasherut, não tenho nada a ver com o judaísmo. Não sou judeu. Não, é judeu sim. Morreu no campo de concentração igual, mesmo não praticando o judaísmo. Então, são coisas diferentes. O pessoal que faz guiur questiona muito. Fala assim, mas
aquela pessoa é judeu e não faz nada. Não, ela é judeu, mas ela não pratica o judaísmo. Diferente. Então, essa distinção também é bacana a gente ter em mente, não é? Até pegando as duas irmãs. Embora a Orfá não tenha um outro nome, não é? Ela continua com seu nome de Moabita, mas digamos que as duas tivessem feito a conversão, uma adere ao judaísmo, é judia, se transforma, faz uma nova conversão, tá? Pelo processo da Noemi, e a outra poderia ter feito, mas não aderiu ao judaísmo. São dois caminhos diferentes. Obrigada, Débora. Agora, convido a Kátia para fazer sua pergunta. A Kátia estava inscrita para fazer pergunta e... Oi, Kátia. Isso. Estou aqui. Oi, Kátia. Bom, boa noite. Etel, que maravilha de palestra. Estou me sentindo nas nuvens, assim, pela perspectiva que você trouxe. Há de se fazer muitas reflexões com tudo que você falou. E, na realidade, é uma pergunta e uma colocação que eu queria fazer. Eu achei muito interessante esse processo das escolhas, né? Que você colocou aqui, as escolhas, né? E aí, corroborando com a pergunta que o Sander fez e, né, com a linha que a Débora colocou, eu acho que tudo se resume também às escolhas que se faz, talvez nem para um lado ou para o outro, mas aquilo que é uma prática que deveria ser de todos os lados, né? Que é a conduta, ou seja, é uma palavra tão simples que se chama ética. Então, você, independente da tua linha política, independente, né, de que lado você está, se você tem essa escolha de escolher desta maneira, eu acho que foi muito desses ensinamentos que Ruth trouxe, todas as outras mulheres maravilhosas, mas sobretudo Ruth, né? Que ela acho que estava no fio da navalha nesse ponto, né? As escolhas que ela fez estava muito ligada a essa questão. Talvez por isso dela ter feito, assim, na minha, né, humilde percepção, ela escolheu justamente aquilo que é o mais caro e o mais importante de tudo isso, que é essa relação ética, né? Ou seja, a moral das coisas você vai ver sob a perspectiva de onde você está e de como você foi, né, criado. Agora, a ética não, né? É o que eu digo, você tem ou não tem. Eu acho que ela tocou nesse ponto aí que não tinha como argumentar. Eu acho que toda a escala da história dela fala sobre isso. Né? Quem era o contraponto dela ou quem era, né, adversário, entre aspas, não tinha o argumento, porque argumentar contra a ética, como assim? Só se você é louco, eu não quero ficar como louco. Né? Tinha muito disso, né? Então, eu acho que esse é o ponto. Mas, olha, prazer demais te ouvir. Obrigada, Kátia, obrigada pelo comentário, muito bom. Eu acho que é muito importante isso que você ressaltou, que é essa questão da ética e da prática, da conduta. Voltando também, como você alinhavou, não é? Como está ligado tudo isso, como está nesse DNA. O que a Débora comentou do Guiuri, o que o Sander comentou das escolhas de lados políticos e né, o Mário também tinha colocado da questão da situação de Israel agora. Dizer, a ética e a história de Ruth, ela mostra algo também, que é a questão de você estar íntegro, no sentido, bom, como nós judeus sabemos, né, errad, você tem que estar unido, você não pode estar esfacelado, partido. Então, quando ela vai tomar a decisão, ela vai com tudo, ela vai totalmente, ela se agarra, ela abraça, não é, a Noemi? Isso é uma cena que é descrita. Então, você vê que ela vai na sua totalidade. Isso é muito importante no momento da decisão. Quer dizer, eu não posso falar uma coisa e agir de outro jeito, né? Não posso ter essa fluidez, essa instabilidade. Não, eu decidi, eu
me ponho inteira naquilo, me ponho inteira. Então, isso eu acho que também é uma mensagem importante na Miquelá, e também nos orienta, né? Eu vou tomar essa decisão, eu estou por inteiro nisso, ou eu só estou racionalizando, mas meu coração está dizendo outra coisa, e minha prática está da outra. O Carlos sabe, eu amo o simbolismo do tefilim, tá, gente? Eu amo de paixão, porque eu acho que ele representa essa questão da integridade, de você ter o intelectual, ou seja, o racional, eu analiso e tal, mas não é suficiente. Então, eu tenho o coração, apontando para o coração, eu tenho que pôr a minha emoção, eu tenho que pôr a minha espiritualidade, a minha intuição, não é? O meu amor, o meu carinho. De algum lugar eu tenho que tirar forças para deixar isso aflorar, porque hoje em dia é tão difícil, né? As pessoas deixarem, é tão condenado isso, as pessoas têm que ser tão duras, né? Consigo e com os outros. Mas também só isso não basta, né? Eu tenho que acabar na mão, eu tenho que agir, eu tenho que pôr isso em prática. Então, a Ruth mostra isso, né? Ela toma essa decisão e ela vai, faz, e acontece, e deixa para o futuro. Então, eu acho que foi muito, muito, muito boa essa tua amarração, Kátia. Obrigada. Etel, então, a gente vai finalizar. Te agradeço pelo teu tempo, pela tua atenção, por ter preparado tudo isso para nós, que a gente aprendeu muito. Hoje eu já tinha estudado esse assunto e ainda por cima aprendi muito ainda. E esse assunto é inesgotável, principalmente quando uma pessoa como tu dá um outro ponto de vista, né, para um assunto tão tradicional. E Cola Cavod, um trabalho maravilhoso que eu tenho certeza aí que todos nós aí vamos se lembrar para sempre do teu trabalho, e que eu faço o meu desejo que realmente tenha benefício para a vida de cada um de nós, que faça a diferença na vida de cada um de nós, Etel. Então, pessoal, até a próxima semana. Letra outra. Obrigado, e eu também quero agradecer eu quero agradecer também, Carlos, a oportunidade e a participação de todos. Também